Muito bem-vindos, amigos, colegas, a todos que se simpatizam, que estão em sintonia com o grande tema, a grande temática do autoconhecimento. E nesta nossa abordagem e reflexão, nós vamos tomar três pensadores de épocas distintas, para nós então contextualizarmos para a possibilidade de pensarmos um pouco além. O primeiro aspecto que nós consideramos realizando uma relativa e profunda reflexão é sobre nós desenvolvermos em nós uma visão holística. Ou seja, que nós venhamos a conceber a nós próprios inseridos num contexto maior, sob uma macrovisão, sob uma visão, então, do holos, do todo. Assim como o todo, ou um organismo, ele é mais ou ele é maior do que a soma de suas partes. O holismo que foi concebido por um pensador, foi um militar britânico da década de 30 e 40 do século passado, e que fez toda a sua trajetória na África do Sul, por ocasião de todo o racismo, a segregação. Chamava-se Jan Smoot. Então, trata-se de um pensador que foi importante para consolidar este conceito de holismo, que se contrapõe ao reducionismo. E nós vamos ver que na nossa e ainda vigente e atualidade está o reducionismo para a realização de soluções as mais diversas para as nossas questões. O reducionismo, ele se baseia na unidade, na parte, e não numa visão de todo. Nós vamos pegar como exemplo de reducionismo as especialidades. Cada profissional atuando sobre uma determinada área, sobre uma determinada ciência. Então, um especialista nesse aspecto, naquele aspecto. A visão do especialista dentro de uma visão, então, filosófica chamada reducionismo, que se contrapõe a uma visão do holismo. Para o autoconhecimento, nós teremos que nos balizar acerca do holismo, para que nós venhamos a ter a percepção da importância do holos, do todo, do qual nós somos parte. Esse assunto é por demais profundo, complexo, e a nossa própria condição encarnatória, sob uma visão espiritual, ela nos limita para uma visão do todo. E segundo os desencarnados ou espíritos que já estão vivendo na realidade astral, já têm uma percepção do holos. Já interage com consciência com tudo e com todos. Percebe a tudo e a todos, relativo, obviamente, ao seu grau de desenvolvimento. Esse assunto, essa temática, essa fundamentação, obviamente que ela demanda de muito estudo. E esse é o nosso objetivo, dentre tantos outros, para
nós galgarmos um satisfatório nível de desenvolvimento do autoconhecimento. O autoconhecimento que deve redundar em autodesenvolvimento. O desenvolvimento em si, de si, para soluções, para compreensões as mais diversas acerca daquilo que cada qual enfrenta ou daquilo que se apresenta como um determinado desafio na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Melhor dizendo, o aspecto da existência, dos fatos que vão se desenrolando ao longo da existência, da nossa existência, da minha existência, da sua existência. Por princípio, a vida eterna e que está pontilhada de existências. Quando nós desenvolvermos para a consciência existencial, nós obviamente que estaremos já compreendendo satisfatoriamente para tudo o que nos ocorre, para tudo o que estamos circunstancialmente vivendo numa determinada existência, num determinado momento. Este tem sido um dos grandes dramas, sobretudo daqueles que, e sem compreender o mecanismo da existência, obviamente que se rebelam, se revoltam com fatos que se apresentam junto a si. Então, recapitulando, nós estamos diante da possibilidade do holismo em detrimento do reducionismo. O holismo, uma visão, uma filosofia, um conhecimento que vem gradativamente, lentamente, mas vem se estruturando para que o ser humano possa realizar uma expansão na sua autocompreensão. Nós vamos adentrar para um segundo livre pensador de época, que foi Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que por sua vez foi discípulo de Sócrates. Aristóteles que pensou, enunciou algo acerca da metafísica. Ou seja, metafísica, aquilo que está do grego, aquilo que está além da matéria, além das nossas percepções, das nossas averiguações, daquilo que nós efetivamente podemos tatear, medir, pesar. Metafísica. Onde se dá uma relação, segundo a metafísica, entre os aspectos sutis e os aspectos densos. Digamos, na prática, os aspectos mentais e que se aplicam nos organismos físicos, a relação entre a mente e o corpo. Devidamente fundamentado, ou uma tentativa de fundamento para uma época. O processo de nós avaliarmos os pensadores de época, de estudá-los nas suas biografias, vai compor para uma ampla ideia acerca de uma temática desta natureza. Os aspectos metafísicos que somente seriam desdobrados, conhecidos
séculos mais tarde, com o advento do livro ou de uma obra que foi codificada, sendo então ditada por seres metafísicos, ou seja, seres humanos, no caso, para a nossa devida compreensão, seres que estiveram existencialmente ocupando, vivendo na matéria, não estando mais desdobrados, desencarnados e ditando, então, sob uma visão holística acerca do que somos. Portanto, para o autoconhecimento e numa visão profunda e holística, nós teremos que nos contextualizar sob uma visão metafísica. Porque a nossa visão literal, a nossa visão pelos olhos, ela é extremamente limitada. Senão, e tantos os que apresentam os seus dificultadores visuais. Portanto, o que é que vemos? Vemos a realidade? Vemos uma parcela da realidade? Qual a nossa compreensão acerca daquilo que nós observamos com os olhos físicos? Será a realidade o nosso tato para aquilo que tocamos? E como ficam as questões metafísicas e que não podem ser tocadas? A exemplo de um pensamento, a exemplo de um sentimento que não pode ser tocado por meio de meios físicos. Serão ilusórios? Então, são questões dessa natureza que nós temos que lidar, temos que pensá-los, temos que focá-los, temos que contemplá-los, temos que meditá-los, para que dessa maneira nós possamos ir e num gradiente nós desenvolvermos para algum aspecto da nossa consciência. Então faremos esse amplo estudo em capítulos, perfazendo aproximadamente 12, 15 minutos, para que não se torne enfadonho, para que possamos manter um foco. E paralelo a esta abordagem, então, presencial, online ou por vídeo também, realizarmos uma leitura paralela acerca desta mesma questão, um pouco mais detalhado, para que possamos converter tudo isto num amplo estudo. Ok? Muito obrigado, um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Até mais.